Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com o André Santos. Ele é do DIAAP, que é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. E a gente vai entender um pouquinho melhor, numa linguagem da gente, o que é essa transição de governo. André, seja muito bem-vindo, prazer conversar com você mais uma vez. Prazer conversar com vocês também e agradecer pelo convite, mais uma vez, para a gente poder tratar de um tema que está bem em foco agora, né, por conta dessa a eleição e a transição, né, nós não tivemos uma transição tão, diria, de um governo tão diferente para um governo que se inicia, que vem com certas características bem diferentes do atual. A gente teve uma transição que foi muito tranquila, pacífica entre Fernando Henrique e Lula, e depois as transições que sucederam foram entre ao mesmo grupo político, né? Que foi Lula para Dilma, e aí a Dilma foi reeleita, enfim. Então não teve uma transição de grupos que eu diria grupos antagônicos dentro de um aspecto mais pesado de campanha, mais pesado Uhum. do ponto de vista de programa. Então essa vai ser a primeira transição nesse contexto, né? Até porque se a gente for parar para pensar, o Lula passou para Dilma e aí depois o Temer passou para o Bolsonaro. Quer dizer, estava ali mais ou menos numa mesma linguagem, né? Então, na verdade, acho que é por Exatamente. isso que esse tema está tão em voga e as pessoas não estão entendendo como é que funciona isso. Uhum. E aí, E também, graças também assim, a uma lei, né, que foi a lei da própria lei da transição, então você tem regras normativas, né, que te conduzem a que esse processo aconteça. Então, ele não é porque eu quero ou porque fulano quer. Ele tem uma regra, essa lei foi de 2002, e por incrível que pareça, quem assina a lei em nome do Congresso Nacional, na época, o presidente do Congresso Nacional, é o pai da senadora derrotada nas urnas e que depois veio no segundo turno ser aliada do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que foi a Simone Tebet. Quem assina a lei é o pai dela, inclusive, como presidente do legal, você está Congresso à falando época, o aí Hans Tebet. da Lei 10.609 de 2002. Eu até coloquei ela Isso, na pauta aqui exatamente. para a gente conseguir discutir um pouquinho da importância dessa legitimação, da criação da lei, do estabelecimento da lei, para que esse processo não seja apenas entre um bom acordo social, mas que seja algo regulamentado. Afinal de contas, a gente está falando do entender o que está acontecendo em um governo para que o outro prossiga o que quiser, né, mas entenda aquela parte que não é publicizada, que não está na imprensa. Mas vamos lá. Eu queria que você falasse de forma objetiva, para quem não entendeu ainda, o que é essa transição de governo e como é que ela se dá no dia a dia. Bom, a transição de governo, na verdade, é justamente você compreender o processo que está da gestão do governo. Então, não é único exclusivamente um processo político, de uma indicação política para que você. O Estado é uma coisa muito grande, é uma empresa enorme, né? Então, Uhum. ele precisa, nessa transição, a partir do momento que você vai passar a gestão do Estado para um outro grupo, esse outro grupo precisa se inteirar de como as coisas estão acontecendo. Então, quais são o nível de arrecadação que eu tenho, quais são as despesas que eu tenho, quais são as empresas que eu tenho, como que essas empresas estão, o que tem de pendente em cada uma, enfim, é um arcabouço de informações muito grande e que precisa, sim, de um núcleo de transição, aonde esse núcleo pode se inteirar de como o Estado efetivamente está funcionando. E aí, obviamente, tem que ser um núcleo amparado por pessoas, por políticos, obviamente, por conta do processo, mas também de um grupo técnico experiente que possa dar suporte para esse grupo que vem chegando. Seja o grupo político ou seja até mesmo um grupo mais técnico que venha a chegar no governo, porque isso precisa dar continuidade. Os programas que estão em jogo, né, ou seja, para que essa empresa continue funcionando, ela não só vai funcionar com aquele aspecto do que eu quero, do que ele tem algo dentro disso
que é maior do que o meu interesse, do que o interesse de um terceiro. É o Estado brasileiro como um todo que vem funcionando. Então, são regras internacionais, são acordos que são feitos, são regras internas com os ministérios, com as empresas públicas, enfim, tem todo um arcabouço que precisa ser aí passado para que o outro grupo assuma e tenha a capacidade de gestão de dar continuidade. Para quê? Para que o governo não pare. Então, o governo não pode chegar lá na frente e falar: opa, não tenho dinheiro para pagar os servidores, ou não tenho dinheiro para pagar tal grupo, ou a empresa tal eu não concordo, não vai funcionar. Não, não é assim. Tudo tem uma regra, tudo tem um normativo, tem leis, tem portarias, tem decretos, e isso tudo é, de certa forma, repassado a esse grupo de transição. E aí a gente comentava da lei da 10.609, é interessante porque antes não tinha, né? Então, antes a gente veio de um processo de redemocratização onde foi eleito ali primeiro o Tancredo e aí assumiu o Sarney, aí depois vem Fernando Henrique, né? Desculpa, Collor, Fernando Henrique, não tinha ali uma lei de transição. E aí, na época, foi se discutida essa lei justamente para trazer uma regulamentação. E essa lei traz o quê? Traz uma quantidade de cargos, né, para que possam ser indicados, para que o governo eleito possa indicar uma quantidade de cargos ali, pessoas para que se interem realmente do processo como um todo. Então, essa lei traz esse condão também. Perfeito. Eu estava dando uma estudada para poder entender um pouquinho, né, do que a gente ia conversar e tal, não é uma área afim para mim, tanto estou aprendendo tanto quanto o nosso telespectador de casa, e eu vi que existe um decreto, 7.221 de 2010, que ele estabelece como princípio de transição de governo a colaboração. E aí, entre o governo que está no poder e o que foi eleito. Uma grande questão que sempre me passa é que a colaboração está no âmbito das nossas escolhas, né? A gente meio que escolhe ou não colaborar. Isso é um decreto que diz que tem que colaborar para que as coisas sejam passadas de forma assertiva. Contudo, a minha questão e quando o governo não colabora, existem mecanismos tanto no decreto como na lei, ou mecanismos institucionais que o governo eleito pode utilizar para conseguir, de fato, fazer com que esse período de transição seja o momento dessa passada de bastão de forma assertiva? Quando há algum ato normativo que te obriga, no caso aí, é uma obrigação o governo atual, né, o governo que está no mandato, colaborar com o governo de transição, obviamente, caso ele não colabore, caso tenha algum tipo de restrição de informação dentro desse período, há penalidades para o governo que deixa, para quem deixa, sem dúvida há penalidades aí. Mas não houve ainda, né, alguém que pudesse tratar isso de uma forma com algum tipo de resistência nesse processo de transição, fazendo algum tipo de corpo mole. Obviamente que há dificuldades, mas as dificuldades elas são mais até no âmbito político do que necessariamente no âmbito técnico. Tecnicamente, os gestores, né, quem está à frente dessa realização do governo, efetivamente, usar uma expressão aqui, não que os demais não façam, não que os políticos não façam, mas os técnicos que efetivamente botam a mão na massa, né, que vão lá, escrevem, fazem efetivamente as coisas acontecerem, esses aí dificilmente tratam isso de forma com algum tipo de dificuldade para passar. Não costumam fazer isso. São pessoas muito sérias, são pessoas que estão ali para, independente do governo e das suas posições políticas ou ideológicas, fazer com que a máquina pública funcione efetivamente para a sociedade. Então, por isso que, às vezes, até as pessoas criticam que o Estado está caro, que o servidor ganha muito, e não, na verdade, imagine fazer o Brasil funcionar, e são eles que fazem o Brasil funcionar. Então, a valorização para esses servidores cada vez mais tem que ser algo precioso ali, algo que tem que ser preservado. A independência do ponto de vista deles também, porque num contexto como esse, aonde a gente sai de um governo que tem uma vertente programática e ideológica distinta do que foi eleito, nós precisamos de técnicos que tenham essa avaliação de Estado, e não uma avaliação, obviamente, política, ideológica, para que isso possa acontecer. Então, e quem tem essa avaliação e quem dá essa linha para que isso aconteça, justamente são os servidores públicos que estão ali cuidando efetivamente da máquina, da engrenagem para que ela funcione.
Perfeito. A ideia dessa questão e de perguntar dessa colaboração tinha muito a ver com o meu interesse em ouvir algo semelhante a isso de você, porque eu sempre fico pensando que a máquina não para e ela muda de um dia para o outro no meio da viagem de quem está pilotando. Mas, na verdade, essa figura política, que é o presidente, que faz as grandes escolhas, na verdade, ele tem um montão de gente que vai estar trabalhando cotidianamente, seguindo os protocolos que são maiores do que o próprio governo em si, que são as leis, os decretos, as portarias, a Constituição, que foi o que você falou antes. E aí, na verdade, por mais que a gente perceba, por meio da imprensa, um processo de tanta dicotomia entre os dois governos, a gente consegue entender com uma certa tranquilidade que a coisa vai mudar, mas que ela vai continuar andando. Eu vou chegar no dia 1º de janeiro no SUS e eu vou ser atendida se eu estiver passando mal. Se a minha consulta foi marcada, ela não vai parar, porque o governo ainda não decidiu se vai ter ou não o médico no meu postinho de saúde. Não, a vida vai continuar. E o processo de mudança perceptível no Brasil, a gente vai ver ao longo do tempo, não é de um dia para o outro como um corte de faca, né? Então, era bem isso que eu queria que a gente falasse para quem está do outro lado, entender assim, é uma transição, vai ser uma mudança impactante, mas aqueles procedimentos do dia a dia que a gente está acostumado a viver, eu tenho que pagar o boleto do, né? Se eu sou uma empresa, eu tenho que pagar o Simples no mesmo dia, não vai mudar isso agora, né? É todo um processo. Exatamente. Inclusive, tem uma coisa que é muito interessante da gente observar nesse processo de transição, e não estou falando da transição que está acontecendo, eu estou falando do processo de transição de governo, como você falou, que muda comportamento, que muda programas, que muda, enfim, uma série de questões que vão ser perceptíveis, como você colocou, ao longo do tempo. Então, a gente percebe, por exemplo, está uma briga agora política dentro do Congresso Nacional e, obviamente, com o governo eleito, de um refresco aí para superar essa questão do teto de gastos com relação ao orçamento. Só para a gente compreender, o orçamento que vai ser usado pelo governo que foi eleito é o orçamento que foi construído pelo governo que está na gestão. Então, o governo Bolsonaro construiu o orçamento, esse orçamento vai ser utilizado pelo governo que foi eleito no primeiro ano. Então, o ano de 2023, quando assume o governo que foi eleito, no caso o governo Lula, ele está assumindo com o orçamento e os programas orçamentários que foram feitos pelo governo anterior, no caso, pelo governo Bolsonaro. E aí ele só vai construir o programa de governo dele, do ponto de vista orçamentário, a partir do plano plurianual, que é feito de 4 em 4 anos e que é feito no primeiro ano do governo. Então, ou seja, em 2026, ele vai começar, o governo Lula, vai começar a construir o seu plano de governo do ponto de vista orçamentário, que aí é o que conta, né, efetivamente, Sim. é onde você bota os seus programas, aonde você vai induzir os gastos do governo naqueles programas. Então, ele vai começar a construir ali, a partir do plano plurianual, em 2023, para ainda ser submetido ao Congresso Nacional e ter validade a partir de 2024. E aí, em 2024, ele tem um plano plurianual próprio, aí ele vai ter uma lei de diretrizes orçamentárias própria e vai ter também uma lei orçamentária própria, aí sim, do seu governo. Então, é interessante que a gente possa também observar esses parâmetros que não estão necessariamente focados na composição da transição agora, mas que são coisas que vão acontecer paulatinamente, como você colocou. Ou seja, a gente vai perceber isso, mas a gente vai perceber com um certo tempo, ganhando tempo, porque o Estado não pode parar. Como você falou, não é instante. Cheguei aqui e está aqui, gente, é assim que vai funcionar. Tira fulano, bota... Não, não é assim. As coisas funcionam de forma que essa engrenagem não pode parar. Então, eu vou trocando o pneu, mas com o carro em andamento. Andando. E isso é muito difícil, e eu acho que é muito importante essa sua fala desse primeiro ano que o orçamento foi estabelecido pelo governo atual, Jair Messias Bolsonaro e sua equipe, e que o presidente eleito vai ter que, de uma forma ou de outra, se enquadrar nesse contexto, até mesmo porque vai ser um ano em que todo mundo vai estar muito observando quais são essas mudanças e algumas não vão
conseguir ser realizadas por conta de todas essas questões. Então, é um ano também, como esta é uma transição, como você disse no começo, muito impactante, né? A gente está falando aí de uma extrema-direita vindo para a esquerda, que hoje está atrelada, está muito bem posicionada, em minha opinião, e tal, mas que venceu, sim, mas venceu muito apertadinha também. Então, a gente vai ter aí um ano de 2023 para a gente discutir muito essas questões o tempo todo. Não é uma transição só do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, mas é um ano inteiro de transição de pensamento político para fazer ou não, né? Que acho que não é o que vai acontecer, mas esse país andar de uma outra forma, com outro olhar. Agora, nesse processo de transição, que é desse corte, né? Existem os cargos especiais de transição governamental, e a gente está ouvindo nomes, né? A Tebet está ali, o fulano de tal está ali, e eles vão na cultura, não sei o que, em várias pastas. São 50 nomes que estão ali estabelecidos pela própria lei para fazer esse processo. Eles fazem o processo e eles ficam no governo, eles fazem o processo e saem do governo. Esses são nomes em que a gente pode entender que vão estar à frente do próximo governo. Como é que fica isso normalmente na prática? Diferente de anos anteriores, esse ano está atípico justamente por quê? Porque é um governo que se elegeu com uma característica diferenciada. Ele traz uma frente de partidos, ele não traz só a coligação necessariamente da qual ele foi eleito. Então, ele buscou ampliar para uma frente de partidos. E, anteriormente, né, nas transições anteriores, o que a gente percebia era que, por exemplo, quem estava na transição normalmente ocupava a esplanada, ou, se não, num ministério ou num cargo importante ali dentro de secretarias, dentro de ações que tinham desenvolvimento direto com as políticas públicas daquele governo que foi eleito. Então, isso era uma característica comum de acontecer. Por exemplo, se a gente pegar lá no primeiro governo Lula, a gente teve Zé Dirceu participando da transição, a gente teve Luiz Buchiquem participando da transição, e todos esses foram integrando o governo. No primeiro momento ou no segundo momento, no primeiro ou no segundo escalão, mas foram integrando. Zé Dirceu foi da Casa Civil, o Chiquem foi da comunicação, tinha Paulo Bernardo, enfim, foram grupos que estavam no grupo de transição e que, de certa forma, entraram também para o processo, para a esplanada, efetivamente. Com o governo Bolsonaro foi o mesmo. Então, o governo Bolsonaro teve ali na transição, Onyx Lorenzoni, que foi Casa Civil, teve o Bebiano, que depois foi para a Secretaria de Governo, mas saiu depois de desentendimento com o presidente. Então, tinha grupos que estavam na transição e que ocuparam cargos na esplanada e cargos importantes. Esse governo tende a não fazer o mesmo. Por quê? Porque essa frente é ampla. Então, no primeiro momento, ele está contemplando pessoas que vão participar de um governo de transição, justamente para poder dar a linha, né, as políticas públicas que esse governo quer implementar ao longo desses 4 anos, mas que isso vai ser diversificado em outros grupos partidários e outros grupos de figuras da sociedade que devem compor a esplanada de uma outra forma. Agora, esse grupo que está na transição não necessariamente perde poder em relação a esses que vão assumir cargos na esplanada. Pelo contrário, pode ser que esses grupos sejam importantes para serem conselheiros, para participarem de alguma outra maneira, que não ocupando um cargo, seja um ministério, seja uma secretaria importante dentro da composição, mas que serão bons, eu diria, articuladores e talvez até a ponte dos grupos da sociedade que podem chegar até quem efetivamente está tocando as políticas públicas na esplanada. Então, isso pode ser uma transição diferente do ponto de vista do que a gente vem vendo anteriormente nesse sentido. Mas essa característica está muito restrita ou muito aplicada a esse momento por conta dessa frente ampla que foi aberta para esse governo, que traz o que no discurso de ontem e nos discursos anteriores quer reativar ou reacender a fogueira, não é nem a chama, a fogueira democrática, né, que o país estava necessitando. Então, nessa característica, talvez esse governo tenha essa amplitude do ponto de vista de ampliar mais os nomes, não só para a transição, mas agora sai o grupo da transição, que vai dar uma linha interessante, e vai entrar o grupo que vai tocar aquilo que a transição pegou e quer construir como política pública também.
Perfeito. Entendendo esse processo de transição como um movimento que vai ser longo, né? De acordo com a legislação, ele inicia 2 dias após as eleições, o resultado das eleições, e vai aí até um período depois do 1º de janeiro, propriamente dito, né? As pessoas ficam ali no início do ano na transição, mas a gente vai ter a gente entende que é um processo que vai passar pelo ano, não a transição do governo em si, mas a transição do pensamento político o próximo ano inteiro. Junto a isso, a gente tem o DIAP, que é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, que sei que trabalhou muito nos últimos anos, mas eu queria que você falasse para a gente como é que é esse olhar para vocês daqui para frente, com um governo que entende, um governo federal que entende, respeita e dá crédito para o movimento sindical, para o trabalhador. O que vocês estão esperando nesse processo de transição? E aí não só da transição do governo propriamente dito, mas dessa mudança de pensamento em que o trabalhador volta a ter um espaço de observação, um espaço talvez de fala muito melhor do que foi nos últimos anos. Eu acho que o principal ingrediente que entra nisso, e você já comentou, é esse espaço que os movimentos, e aí eu não estou atribuindo só ao movimento sindical, mas que o movimento social como um todo vai ter dentro desse governo. Como a tendência é abrir, né, para um governo que vem, como eu falei, para acender a fogueira da democracia novamente, então a tendência é que esse governo se abra para um diálogo maior com a sociedade. Então a gente já percebeu, inclusive, pela transição. Ontem, a Aniele Franco, isso é um símbolo importante, né, que a irmã da Marielle Franco compôs a equipe de transição na área de cidadania, na área de direitos humanos. Então, é uma estudiosa, também não foi indicada só porque é irmã da Marielle, pelo contrário, porque é uma estudiosa do assunto, está dentro desse contexto como um todo, mas mostra que a sociedade em si vai ter espaço de voz, de debate. Há uma previsão de reabertura dos conselhos, onde esses conselhos eram conselhos consultivos, mas com participação efetiva de grupos da sociedade organizada, ou seja, de grupos que são ligados a interesses relacionados às mulheres, aos negros, aos índios, aos trabalhadores. Então, isso tende a abrir, a fazer com que o primeiro passo desse governo já seja importante para reacender esse grupo que estava ali aguardando para poder participar, dialogar com o governo, e não tinha essa abertura para diálogo com o governo, seja do movimento sindical, seja dos movimentos sociais de forma geral. Então, a gente não tinha, na verdade, as portas fechadas para um diálogo mais franco, direto, para colocar suas propostas no governo que vai se encerrar agora. Então, isso eu acho que é o principal ponto. E nós já estamos percebendo, nós já estamos percebendo isso, já participamos de algumas reuniões onde a gente pode tratar de temas relacionados ao mundo do trabalho, seja ele questões que estão relacionadas ali à reforma trabalhista, como rever esse processo, mas dentro de um processo de modernização dos novos conceitos que tem de contratação de trabalho, enfim. Então, são vários temas que vão ser colocados para uma discussão, mas aí é uma discussão mais interessante, onde você tem local, data, hora, quem é você, para você se posicionar em determinados ambientes, para poder fazer com que a sua política, pelo menos, possa ser, se não contemplada, ela possa ser debatida, discutida, e com os vários setores da sociedade, com empresários, com os setores do governo, com aqueles que possam ser mais radicais ao seu grupo, mas que também vão, de certa forma, te escutar. Então, esse aspecto de fazer essa abertura de diálogo já é um passo fundamental para que o grupo do movimento sindical e dos movimentos sociais como um todo possam ter para esse governo. Então, cria-se uma expectativa muito grande em relação a isso, e a tendência é que, criando essa expectativa, esses grupos realmente passem a ser ouvidos, passem a ter lugar de fala, de voz dentro do governo, e isso, obviamente, vai ter repercussão futura. Não tenho dúvida que terá repercussão positiva para a sociedade e para os trabalhadores, não tenho dúvida disso. Perfeito. A gente está chegando no final do nosso bate-papo de hoje, e eu queria te pedir que deixasse os contatos do DIAP, o site, para as pessoas obterem mais informações sobre os trabalhos que vocês estão executando e que tem a ver com esse Brasil do futuro que a gente está vendo chegar. Ótimo. Bom, podem entrar no site do DIAP, que é www.diap.org.br.
Lá nós temos todas as informações, inclusive estamos concluindo, na verdade já concluímos algumas questões relacionadas à bancada, em especial do Legislativo, que foi eleita, né? Então, tem alguns estudos já relacionados ao novo Congresso, né? Como esse novo Congresso deve se comportar em relação a essa legislatura, essa próxima legislatura, e eu sou extremamente otimista com isso. Quando o governo tende a fazer com que a gente abra um canal de diálogo, mesmo um governo que possa ter contradições do ponto de vista das nossas pautas, ele também se abre ao diálogo, e é importante que isso permaneça. Então, estou extremamente esperançoso com esse novo cenário que nós estamos vendo. Essa janela abriu e eu tenho certeza que vão abrir portas e janelas para que os movimentos sociais, para que a sociedade, para que o movimento sindical possa colocar as suas demandas, para que as políticas públicas possam ser resolvidas e trazidas para resolver esses problemas que a sociedade vem enfrentando. Maravilha. André, muitíssimo agradecida. É sempre um prazer falar com você. Saiba que a gente, enquanto programa Trabalhador em Foco, estamos de portas abertas para novidades que você acha que valham a pena ser divulgadas aqui para o nosso público de Petrópolis e região serrana. Obrigada de verdade. Eu que agradeço. Até a próxima. Obrigada a você de casa que ficou com a gente. Espero que você também esteja observando a luz entrar por essa janela. A gente volta em breve no programa Trabalhador em Foco. Um abraço grande, até lá. Tchau, tchau.